Olá, queridos participantes de semanas, olá, voluntários, olá a todos vocês que estão aqui com a gente, sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas. Prazer mais uma vez estarmos juntos aqui para seguirmos no nosso devocional Um Dia de Cada Vez, editado pela editora Espírita da Igreja da Cidade em São José dos Campos, que nós como pais, Paróquia Anglicana Espírito Santo, nós temos nos servido, deliciado desse devocional, que se tornou uma ferramenta integrante aqui do nosso programa 30 Semanas e tem nos feito mudar tanto, né? Transformar tanto as nossas vidas, auxiliado bastante nisso. Pois bem, nós somos a PAS, Paróquia Anglicana Espírito Santo, a Igreja Anglicana no Brasil, na região metropolitana aqui do Recife, e ficamos ali no bairro de Piedade, já no município de Jaboatão, e temos nos encontrado todas as quartas-feiras às 20 horas, onde nós temos a palestra, que qualquer um de vocês, né, inscrito ou não inscrito, você pode assistir presencialmente, você pode assistir online, você pode assistir gravada, da forma que você preferir. Mas além de todas as ferramentas, dos confidentes, né, você que é participante, que ainda não marcou a sua confidência, lembre-se, marque hoje, né, conclua esse ciclo, né, para que a gente não estamos nos aproximando aí do finalzinho do programa. Você precisa partilhar, né, das suas escritas, das escritas das suas memórias. Então nós temos muitas ferramentas e temos nos utilizado dela e esse devocional, como eu falei, tem sido uma bênção nas nossas vidas, e nós estamos fazendo isso também, esses vídeos aqui, para compartilhar com você, para compartilhar, que você compartilhe com outras pessoas. Então dá um clique nesse like, envia para muita gente e nos ajude, né, a estar ajudando outras pessoas mais. Mas vamos seguir aqui. Hoje nós estamos aqui no último dia da semana 27, essa semana é a 27, tá? No comecinho lá dessa semana eu falei a semana 26 de forma equivocada, mas estamos encerrando hoje a semana 27, reparados pela graça. Esse foi o tema que nós falamos durante toda essa semana, reparados pela graça. Hoje, dia 7, nós vamos falar a graça é suficiente. E temos aqui uma passagem na carta de Paulo, a segunda carta de Paulo aos Coríntios, 12, verso 9, que diz assim: minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Essa é a primeira parte desse verso. E olha, o que trata aqui deixa a gente contextualizar um pouco aqui essa questão do que Paulo vem falando, né? Veja, Paulo vem tratando com os coríntios a questão de, depois de tudo que ele fez, de tudo que ele pregou, de tudo que eles conhecem sobre Paulo, eles começam, essa igreja começa a dar valor a outros apóstolos que vinham pregando outras coisas. E Paulo precisa lembrar eles de tudo que ele, não simplesmente o que ele falou, mas o que eles viram Paulo ser e fazer. E aí ele vem falando isso aqui, né? E o que isso tem a ver? Deixa também eu só lembrar de algo aqui, que Paulo, num capítulo anterior, veja, o fato foi tão forte para Paulo que ele precisou lembrar de muitas coisas. Veja que Paulo precisou falar para essa igreja. No capítulo 11, a partir do verso 23 ao 28, ele diz assim, falando, né, dessas pessoas que eles estavam valorizando mais do que o Paulo. São eles servos de Cristo? Estou fora de mim para falar desta forma. Eu ainda mais, trabalhei muito mais. Aí ele vem falando que ele precisou falar isso. Eu trabalhei muito mais, fui encarcerado muitas vezes, fui açoitado mais severamente, exposto à morte repetidas vezes. 5 vezes recebi dos judeus 39 açoites, 3 vezes fui golpeado por varas, 1 vez apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, passei uma noite e um dia exposto à fúria do mar, estive continuamente viajando de uma parte a outra, enfrentei perigos nos rios, perigos dos assaltantes, perigos dos meus compatriotas, perigos dos gentios, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar, perigo dos falsos irmãos, trabalhei arduamente, muitas vezes fiquei sem dormir, passei fome e sede, e muitas vezes fiquei em jejum, suportei frio e nudez. Além disso, enfrento diariamente uma pressão interior, a saber, a minha preocupação com todas as igrejas. Então veja, quanta coisa, né? Paulo precisou mostrar isso aqui, lembrar isso a essa igreja. Agora, o
o que acontece com a gente de uma forma geral? Então, deixa eu sair um pouco do texto e voltar aqui para a nossa vida. É que a gente é acostumada desde a infância a ter recompensas, né? Se você fizer a tarefa, você vai poder brincar. Se você se comportar bem, né? Você vai poder ir para algum lugar ou vai ganhar alguma coisa. Se você comer esse tipo de comida, uma verdura, você vai poder comer a sobremesa. Então nós somos acostumados desde pequenos a essa lei da recompensa, né? Se fizermos isso, vamos ter aquilo. E nesse contexto aqui, o que acontece? Paulo vem, veja, é fato do que Paulo realizou, do comprometimento de Paulo, da entrega de Paulo ao Senhor e a essa igreja. E aí Paulo ora ao Senhor, porque um pouco antes do verso 9 do capítulo 12, ele fala assim: 3 vezes orei ao Senhor pedindo que ele me tirasse esse sofrimento. Diz que Paulo tinha um espinho na carne. Apesar de tudo isso, apesar de toda essa entrega, de todo esse serviço, ele tinha algo que era um espinho na carne, que podia ser alguma coisa física, podia ser algum tipo de mudança interior, de alguma tentação, de algo que ele não conseguia se livrar disso. Porque o Senhor tinha permitido que isso acontecesse com ele para que ele se mantivesse humilde. Então Paulo pede ao Senhor. Mas a resposta do Senhor no verso 19 é essa: é que a minha graça te basta. É isso que Paulo recebe como resposta, sabe? E muitas vezes é isso que a gente precisa lembrar, é que a graça do Senhor, muitas vezes nós somos como, voltamos à lá infância. A gente pede alguma coisa e a gente não recebe, e aí a gente faz birrinha, a gente faz biquinho, a gente fica com raivinha de Deus. E a gente não procura, talvez a gente não entenda exatamente o que aconteceu, mas a gente precisa aceitar. Porque se Deus está permitindo aquilo na nossa vida, tem algum propósito, tem alguma razão, né? Mas a graça dele vai superabundar em nossas vidas sempre, assim como foi na vida de Paulo. Então, depender da graça é o segredo. Se existe segredo, é isso, é viver na graça. Mas hoje a gente vive realmente a cultura do fast food. Tudo tem que ser muito rápido. Se você está parado no sinal e você passa 1 segundo para se deslocar, a pessoa buzina atrás de forma irritante. Né? Se você passa mensagem de WhatsApp, você quer que a pessoa responda imediatamente. Você não sabe se ela está numa reunião, se ela não pode atender, se ela está se deslocando, se ela não está vendo, se ela está tomando banho, se ela está afastada do celular, mas a pessoa tem que responder imediatamente. Se você posta alguma coisa, se a pessoa não curtir imediato, tem gente às vezes que liga: tu não viu não? Nossa, meu Deus. A gente precisa aprender a viver na graça, a viver naquilo que o Senhor tem nos dado no momento, né? A desfrutar, né, desses instantes com o Senhor. E aí o que acontece? Nós trazemos essa cultura do fast food para até o nosso momento devocional, até as nossas coisas com Deus, até a nossa espera com Deus. Mas Paulo, ele soube, apesar de não ter sido atendido nesse pedido, ele soube conviver com isso. E ele valorizou a graça. E ele entendeu a graça. E ele viveu na graça. E ele seguiu fazendo o que tinha que fazer. Ele seguiu, ele não parou. Aí eu pergunto a você, ao longo dessas semanas, você tem experimentado da graça do Senhor na sua vida? Você tem desfrutado da graça do Senhor na sua vida? O que é que tem impedido você de desfrutar dessa graça, né? O que é que você sabe, talvez você tenha pedido alguma coisa, você não tenha sido atendido, talvez você tenha alguma situação na sua vida não resolvida, né? E você não tem compreendido o propósito disso. Mas aceite pelo menos isso, que existe um propósito, existe uma razão, e viva com o que Deus tem hoje. A graça que Deus tem hoje te dado, te basta.
Então eu tenho um desafio hoje, para mim e para você, que é seguirmos como Paulo, é irmos adiante, independente do que está acontecendo, do que vai acontecer, dos riscos que nós corremos, né? das oposições que nós enfrentamos, das situações que se levantam na nossa vida. Então, nós precisamos seguir na caminhada, continuando a fazer as confissões, continuando fazendo as reparações, continuando a buscar essa vida plena no Senhor, deixar que ela se manifeste pela graça. Essa é a minha oração hoje. A graça é algo imerecido e maior para vivermos essa nova vida sem termos merecido tanto amor. É imerecido, é muito maior do que qualquer coisa que nós possamos querer receber. Nós já temos a graça do Senhor. Pai, obrigado pela Tua graça nas nossas vidas, Pai. Senhor, nós queremos viver, enfrentar todos os riscos, todas as oposições, todas as situações, Pai, pela Tua graça, pelo Teu amor. E queremos compreender e aceitar no nosso coração os Teus propósitos. Entender que o Senhor quer o melhor para nós em todas as situações. Em nome de Jesus, Pai, eu te peço e te agradeço. Amém, amém, meu amado, minha amada. Amanhã nós começaremos uma nova semana. Se assim Deus permitir, estaremos juntos mais uma vez. Até lá.